Olá, minha gente. Estamos começando mais um programa Mortadela ou Caviar. à esquerda sem estereótipo. Nenhum, por sinal. Vale salientar aí, ó, a gente começa, Alexandre. Hoje nós temos aqui um tema extremamente importante para a civilização. A gente está aqui com o Nil Moura. Daqui a pouco a gente vai apresentar, dar as boas-vindas aqui, Nil. Mas a gente quer, antes de tudo, que as pessoas, né, Alexandre, diga como é que está o áudio, como é que está o som, como é que está a imagem. Nós estamos gravando aqui no dia antes da data que está sendo apresentado, né, pela agenda de Nil, pela dificuldade que a gente teve e pela importância do tema, né? Nós estamos passando ao vivo, né, mas é uma gravação que nós fizemos um pouco antes dessa apresentação aqui. Então a gente precisa saber de vocês como é que tá o áudio, como é que tá o som, se tá ouvindo bem, né? E pode botar aí embaixo, a gente vai responder. E lembrar que a gente hoje fez o convite e agradece muito a presença de Nil Moura. Nil Moura é artista e empresário circense, ele é do circo Grok. Isso mesmo. É isso? E vocês provavelmente já devem tê-lo visto em algum outro momento, porque na verdade ele é o espaguete. Né? É o palhaço espaguete. E nós estamos aqui, né, aqui no nosso aqui estúdio, nós estamos com Gena, né? Que é a ferrugem aí do espaguete. Gena Leão. Deu uma saída. Deu uma saidinha. Mas assim, o Nil, viu, Alexandre? Não sei se você sabe, o Nil e a Gena, né? Na verdade são amigos meus de muito tempo, né? Você teve essa sorte. Tive meu amigo a partir de agora. Na verdade, viu? E a gente já acompanhou um pouco o crescimento deles, fizeram um trabalho muito legal já lá em Santa Cruz, viu, Alexandre? E é uma pessoa que com certeza vai colaborar muito no debate do que é isso, né? Do que é trabalhar com arte, trabalhar com circo, trabalhar com cultura, né? E o que é que significa isso e a importância disso para a civilização, né? Mas, Nil, eu estou vendo aqui que você é daqui de Natal, imagina que é de Angicos, não é isso? É importada. É importada, né? Então, a pergunta inicial que a gente quer fazer a você é exatamente, assim, por que isso? Por que você enveredou na arte circense? O que lhe motivou? Quais eram as suas expectativas e em que isso acabou virando? Eu já tinha uma tendência a mexer com essa comunicação, igual a parte artística, né? Eu, bem pequenininho, uns 5 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe me introduzia nas aulas que ela dava, me usava lá para a criancinha para fazer um jograr, umas coisas assim que ela criava, inventava, para sensibilizar os alunos, e aí ela usava a temática, né? E aquilo funcionou e eu tive um gosto por isso. E eu entrei para fazer teatro. Eu tenho uma formação em teatro. No teatro, para a gente trabalhar, ensaiar e tudo, a gente tem que usar pesquisar aquele universo do espetáculo. E os primeiros espetáculos que a gente foi fazer no teatro, já se experimentando, tinha temáticas de circo. Aí a gente teve que pesquisar o mundo do circo para poder criar o espetáculo com mais qualidade, né, com mais realidade. E nessa pesquisa do mundo do circo, aí eu entrei num universo que era muito diferente para mim e me apaixonei. Assim, achei muito interessante. Porque eu fui vendo desde a arquitetura do circo, como é que eles montam, como é que eles fazem aquele negócio, e conversando também com os palhaços, como é que eles se montam, como é que eles criam aquelas coisas que me encantavam muito. Desde pequeno eu assistia circo. Não só você, né? Não tem um menino que tenha ido ao circo que não tenha se encantado, né? Só que ele ficou com os dois lados, né? O lado de se encantar e o lado de se envolver, né? E de encantar os outros. Uma das coisas assim da gente ter feito uma opção, que eu acho que também parte da sua pergunta, né? Por fazer circo mesmo, criar circo, é que a gente passou a gostar muito dessa linguagem do universo circense, a linguagem do palhaço, vamos dizer assim, os palhaços, os mágicos, isso. E a gente não tinha muito espaço para apresentar, né? Estava muito carente de espaços culturais, né? E na nossa época, então, quando a gente começou, nos anos 80 ainda, ali só tinha basicamente o Teatro Roberto Maranhão, né? O São Dalvão Vanderlei. E tinha o Teatro Gesiel Figueiredo ainda, a Casa da Ribeira não existia ainda, né? Pouquíssimos espaços, e esses espaços fica condicionado a utilização dele a uma reserva. E tinha muita gente reservando, né? Reservava o espaço. E tem as coisas comerciais também, né? Que não tenha mais um apelo outro. Exatamente, tem o pessoal que vem, que paga, compra aquela pauta e tudo mais, e tem aquele povo que compra aquele monte de pauta aí para fazer um projeto aí. Enfim, não tinha espaço. E a gente foi entendendo aos poucos, peraí, a gente precisa criar um espaço para se apresentar. Então a gente começou, quando foi mais ou menos no comecinho dos anos 2000, que aí a gente já tinha percorrido uma boa estrada,
Aí a gente criou o Circo Teatro Caramelada. Era uma tenda para a gente apresentar o nosso trabalho. Um espaço para a gente poder se apresentar. Você se apresentava em escolas também, não se apresentava? Muito. Eu lembro de você se apresentando, acho que a primeira vez que eu os vi, eu lembro de vocês no colégio contemporâneo. Vocês fazendo uma apresentação lá, porque meus filhos estudavam na época no contemporâneo. E eu lembro que, assim, porque a apresentação de circo e de palhaço é um negócio que é sempre muito divertido. Né? Sempre muito divertido. Eu lembro de menino, eu tinha uma fixação com o palhaço Carequinha. Nossa, né? Uma grande figura. Um antigo, então acho que até já faleceu. Já faleceu. Contribuiu muito com a educação, né? Ele fez muito trabalho assim que pegava as crianças ali, dava muitos recados, assim, recadinhos simples, mas importantes, que ela gravava bem. Carequinha. Eu acho que vale a pena de você explicar um pouquinho essa construção, né? Porque às vezes a gente chega no circo, tá lá já montado o circo, a lona, o palhaço. E como é que foi isso, né? Quer dizer, porque tem vários caminhos. O caminho de ter a lona, de não ter a lona, de fazer ambiente fechado e não fazer. Como é a construção disso? Às vezes as pessoas já vê a coisa montada, não sabem o processo em si, né? Como esse processo para acontecer tem que carregar os sonhos, né? Tem que carregar a dedicação, né? E eu me lembro disso, eu me lembro um pouco vocês costurando a lona, né? Em outra época, lá em Soledade 12, eu acho, alguma coisa assim, né? Santa Catarina, Santa Catarina ali. Olha, a gente começou, e antes da gente começar a fazer um intercâmbio, que a gente também deu uma viajada aí para fora, para aprender algumas coisas, antes da gente começar a fazer esse trabalho lá fora e aqui, nós começamos e a gente foi fazendo a parte para se sustentar enquanto artista, né? A gente foi procurar os nichos que existiam na época, que é uma animação de festa infantil, que as pessoas buscam muito para os buffets e tudo isso. Aí eu e Gena viramos parceiros, né? A gente se encontrou no teatro, se casou no teatro e migramos para o circo juntos. É tudo junto, é uma história só. Aí a gente fez muito isso, isso foi uma escola muito grande para a gente. E a gente oferecia às escolas espetáculos também. A gente não tinha um espaço para se apresentar, mas a gente foi buscando espaço. Nas festas em si, a gente descobriu que eles buscavam muito um tipo de artista que é um recreador, que não é necessariamente um artista que tenha um espetáculo, que ofereça um espetáculo. Ele precisa recrear, fazer um trabalho de recreação, de brincadeiras. E essa não era muito a nossa praia. Não era aquilo que a gente tinha afinidade, porque nós estudamos teatro, a gente estudou para fazer espetáculo, estudou para criar personagem. E isso é uma outra escola, e é muito interessante também. Aí rapidinho a gente procurava outro espaço, né? Chegava nas festas e a gente pensou, não, vamos criar espetáculo mesmo, vamos criar espetáculo. Então a gente criou espetáculo. Como a gente gostava de palhaço, criava espetáculo com temática de circo. Aí a gente buscava a Cidade das Crianças aqui, que funcionava ainda muito na época. Chegava nas sorveterias, nos bairros, né? Tem um espaço aí pra gente se apresentar, tem que divulgar, fazer uma série de coisas. E aí foi inventando, até que um dia a gente a gente foi aos poucos, e eu conheci um circense que resolveu fazer uma sociedade, né? Ele queria montar uma escola de circo, eu pensava muito nisso também, já tinha ido à Europa, já tinha voltado depois disso tudo. E aí a gente fez uma sociedade, montou uma lona, depois ele foi embora e a gente ficou com a tecnologia, ficou sabendo como é que fazia isso, né? Então a gente foi e construiu, na necessidade, ele foi assim, teve que vender tudo para poder ir embora e tudo mais. E a gente desfez aquela sociedade, foi rápida, mas nós ficamos com a tecnologia. E aí corremos atrás de construir uma lona. Foi quando a gente decidiu, vamos fazer um espaço onde a gente leva o nosso trabalho. E a gente pode fazer como a gente quer. Foi quando a gente procurou o Museu Câmara Cascudo, entramos num projeto de extensão do Museu Câmara Cascudo, um projeto da UFRN, né, que era Isso já foi que ano? Isso é ano 2000. Ano 2000. Ano 2000 já. A gente teve uma estrada grande. Essa estrada grande foi assim, festas, aí espetáculos em sorveterias, e nisso, aquilo, outro, nos teatros, quando dava vaga, quando não dava. Interior o interior era muito bom, exatamente. Né? Os interiores foi o nosso grande... Nós temos, eu tenho uma cunhada, Conceição, a esposa do meu irmão, que ela era produtora da gente. Ela ia na frente para os interiores e divulgava, e a gente tinha uma energia tão grande assim de querer fazer as coisas de circo, que é só uma trupe mesmo. Levava um baú num fusquinha, Fusquinha amarelo. Num fusquinha, não. Era um azul. Era um azul. Depois ela mudou por aquelas belinas, velho. Um baú. Um abraço em Conceição aí. Né? Um abraço em Conceição aí. Eu me lembro exatamente a gente recepcionando ela em Santa Cruz. E Conceição era conhecida como a mulher do circo. Pra você ter uma ideia. E era uma trupe de palhaços, né? Nós éramos uma trupe de palhaços. E a gente criou um espetáculo. A gente levava uma cortina, levava 2 caixas de som, uma coisa, e material.
E a gente fazia uma coisa como se fosse um circo mesmo, que estivesse chegando na cidade, ia nas escolas, fazia aquela divulgação, construía toda uma expectativa, ia na Secretaria da Educação, já desde sempre, desde o comecinho, a gente começou a dialogar com esse povo. Olha, não dá pra gente fazer o seguinte, pegar um dia da semana, marcar, fazer uma atividade, vocês envolverem essa história da cultura, colocar aí, falava com os professores, e eles iam abrindo ali. A gente não ia fazer no final de semana porque era difícil para pegar aquele povo todo e levar no final de semana. Então fazia no dia de semana mesmo. Conversava com a Secretaria de Educação, conversava com professores, com a direção, eles entravam na ideia, compravam a ideia, a gente divulgava tudo, ia para lá e a gente dava dentro do espetáculo um conteúdo que eles pudessem pensar em casa também, pudesse servir de material para que eles discutissem alguma coisa, falar, né? Acabava dando Daí, pela necessidade da gente de ter espaço de fazer isso, nasceu essa coisa que foi muito boa, que a gente começou a contribuir, a dialogar com as instâncias que cuidavam aí da educação, da cultura, de tudo isso. Foi muito importante para a gente foi crescendo e ajudando também algumas pessoas a ter uma ideia, uma noção de como construir aquilo. No final de toda essa saga, aí a gente resolveu criar uma lona. Foi quando a gente migrou definitivamente para baixo da lona e virou circense de vez. Costuramos uma lona e entramos. Evidentemente que, antes de entrar mesmo no mérito de que aconteceu de lá para cá, e assim, um papel um pouco na sociedade do circo, eu acho que tem uma questão muito de visão, né? Qualquer coisa na sociedade, ele tem várias visões, né? Então, alguém que trabalha com circo, né? Ele carrega também visão de mundo, de papel individual disso, né? Existem circos que tem a lona e quando você entra lá, o conteúdo, às vezes não é um conteúdo educador, né? Um conteúdo de troca, é um conteúdo às vezes até mesmo usando coisas de preconceito, usando, enfim, estereótipos ou coisas assim, né? Então é um pouco isso, assim, e vocês não, né? Vocês, pelo tudo que a gente acompanhou, vocês sempre tiveram a visão de construir as pessoas, de construir um diálogo, de fazer as pessoas crescerem e também fazer essa interatividade, né? Então vocês não são só apresentadores, vocês são formadores. Como é que é essa sua relação, a relação que vocês tiveram, né, com os outros artistas, onde vocês chegavam? Essa relação, para além das secretarias de educação. Sim, claro. É muito bacana. A gente sempre teve assim, a necessidade de encontrar parceiros, né? Desde o começo da gente. Antes mesmo da gente começar a andar com o circo, que aí a necessidade cresceu, e aí, se a gente tiver tempo de discutir aqui, a gente pode falar, a necessidade cresceu, e a gente conseguiu envolver mais pessoas. Desde a época que a gente ia só como trupe, nos interiores, nas cidades, a gente sempre buscava parceiros. Então, vocês batiam na porta dos grupos de teatro, do pessoal, para que ele já tinha o público daquela cidade, muita gente já se relacionava bem com um determinado público, já conhecia as pessoas que eram parceiros da cultura, que poderiam entrar com um possível colaborador, auxiliar, divulgar, fazer os cartazes para a gente, né? O outro um apoio de uma rádio, uma coisa. Então a gente buscava as pessoas que já faziam cultura na cidade. E muitas cidades, hoje em dia, assim, eu tenho uns 5 anos que eu andei viajando aí para fora, mas eu acho que já melhorou. Muitas cidades, na época que a gente rodava, tinha muita gente, sabe, andando ali. O Grupo Alegria contribuiu muito para isso, né? O Grupo Alegria, ele movimentou essas cidades aí do interior aí. Eu lembro onde eu chegava, tinha uma planta ali, uma semente do Alegria ali, que o pessoal já se desenvolvia de alguma forma. E a gente entrava em contato com esse povo, e em troca, a gente ia trocando a pouca experiência que a gente tinha, a gente ia passando para frente, né? Porque a gente bebia muito em fontes de vários, de lugares diferentes, vamos dizer assim. Bebia na fonte normal, nacional, dos palhaços, mas ao mesmo tempo a gente tinha parentes fora daqui que mandava vídeos para a gente, mandava, né, fotografia, sabia o interesse da gente, mandava algum material que a gente via, que coisa interessante, que forma de ver o trabalho, que forma de fazer. Então a gente ficava bebendo em muitas fontes. E muitas vezes o pessoal daqui não tinha uma internet muito veloz, antigamente nem tinha muito contato com a internet. E a gente pegava esse tipo de material, às vezes em livro, em tudo, e a gente ia construindo alguma coisa dentro do nosso trabalho que tinha o que passar, mesmo para uma pessoa já com experiência em teatro, sabe, aqueles grupos e tudo mais. A gente tinha sempre alguma coisa para colaborar. Eles vinham, nos ajudavam a divulgar o nosso espetáculo, eles ajudavam a colocar a gente numa rádio, uma coisa, e em troca, às vezes, até alguns participavam também, sabe, recebiam o pessoal, participavam no palco.
uma vez ou outra, assim, mas muito mais eles davam suporte mesmo, eles recebiam a gente na cidade, davam aquele suporte. E a gente fazia um trabalho de oficina, né? A oficina, às vezes era uma troca, às vezes a gente estava dando uma coisa e eles ainda davam na oficina coisa pra gente. E isso foi muito interessante, a gente passou a conhecer esse pessoal. Esse é um aspecto, né? O aspecto do povo. O aspecto da divulgação do espetáculo tem também uma coisa interessante, que a gente andou descobrindo, que virou um objeto de troca. A gente divulgava nas escolas tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas, todas elas, né? E o que a gente fazia é o seguinte: bateu na escola para divulgar, só para você chegar, entregar um panfleto e dizer que vai ter um espetáculo, né? Era uma coisa estranha para a gente, né? A gente não tem nome, não tem nada. Então a gente criou um espetáculo pequeno que falava, a divulgação estava embutida dentro das cenas, né? A gente entrava em sala de aula com uma cena de 2, 3 minutos, assim, mas já dava um espetáculo, até porque não poderia ir lá. Né? Para quem não ia poder ir lá... Socializava. Tinha digamos assim, um tira-gosto. E as crianças que a gente talvez nem pudesse ir lá, porque moravam no sítio, não ia poder ficar na cidade, né? Já tinham um tira-gosto, já saía, já chegava em casa e assistia o espetáculo, né? Era um negócio de 3 minutos. E nas escolas que a gente juntava todo mundo no intervalo, fazia uma coisa de 10 minutos. E aí já dava um pedaço do espetáculo. Isso fazia com que enchesse os espaços que a gente ia, porque todo mundo dava um gostinho, queria ver o resto. E ao mesmo tempo, aquelas que não poderiam ir, tinham recebido ao mesmo tempo. E chegava um na sua casa, chegava em casa, levava para os pais e dizia: vi o espetáculo, vi um palhaço, vi uma coisa. Né? Vi finalmente cultura, né? Alguma coisa diferente da minha rotina, né? Essa coisa da magia do circo e do palhaço é uma coisa impressionante. Eu lembro de meu pai dizendo, se queixando, que o pai dele, na época, havia o castigado porque na cidade onde ele morava em Esperança, na Paraíba. E é muito engraçado porque os circos chegavam e os circos arrebanhavam as crianças para saírem, o palhaço ir para divulgar, né? E aí meu pai passou um dia carregando, trabalhando para o circo para poder entrar à noite. E eu era, hoje tem marmelada, tem sim senhor, hoje tem palhaço, essa coisa era muito palhaço interessante. E o palhaço que é ladrão de mulher. E é uma coisa muito interessante. Agora, Nil, me diga uma coisa, eu tive a oportunidade. Eu já tinha visto o trabalho de vocês há muito tempo no contemporâneo, mas tive a oportunidade de ver o trabalho que vocês apresentaram no evento do Sebrae há 2 dias atrás. E assim, particularmente eu fiquei muito comovido, eu comentei isso em casa com minha esposa, né, sobre dois aspectos interessantes. O que você falou sobre a história da comunicação, a importância de que muitas vezes o que eu comunico não é o que a pessoa entende do que eu estou dizendo. Né? E a outra coisa é falar sobre como certos aspectos da vida, como o amor, podem ter interpretações distintas para pessoas com experiências distintas. Né? E eu, assim, se você pudesse falar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, eu achei muito interessante aquilo. Que mensagem, na verdade, é essa? Que mensagem é essa? Eu confesso a você que aquilo me tocou. Isso faz parte de uma vivência mesmo, né? Eu contei essa história porque eu tive vivendo na Suíça, eu passei 15 anos na Europa da minha vida, né? Fui para lá tentando buscar um pouco mais de conhecimento e fui trabalhar normalmente. Trabalhei em empresas porque eu não sabia falar aquela língua, né? Fui trabalhar com aquelas línguas ali, trabalhar e tive isso aí. E eu percebi que eu tinha um problema em me comunicar, e o meu filho pequenininho chegou, se comunicou muito rápido, né, com as pessoas, e nem falava a língua mesmo, e se comunicavam. E eu fiquei uma pulga atrás da orelha: que negócio é esse? Como é que ele se comunica, eu não me comunico? E eu fui buscar dentro da memória, assim, porque como estudante de teatro, quando eu estudei teatro mesmo, eu estudei porque eu queria aprender mesmo, eu era daqueles alunos que aplicado mesmo, né? E que fazia pergunta para o professor e que mexia na coisa, eu queria entender, bacana essa coisa da interpretação. E eu buscava sempre nas aulas de teatro, eu tive professores muito bons na Escola Macunaíma de São Paulo, e eu buscava sempre naquelas aulas ali algum significado. E um deles foi isso aí: por que a gente entende uma coisa e o meu filho nem está falando e ele consegue ser entendido e eu estou tentando falar? E eu percebi que é porque eu era ator naquela época, eu queria me mostrar, eu queria falar um alemão sem sotaque, perfeito, isso, aquilo, outro. O meu interesse não era a comunicação, era me mostrar. O interesse do meu filho era se comunicar, não era se mostrar. Né? Pequenininho, ele queria comunicação. Isso aí despertou. Depois,
somou com uma história. Uma vez eu entrei numa escola para fazer uma divulgação, vi um cartaz, não lembro se é de Paulo Freire, não sei de quem é essa frase, nem vi a assinatura da frase, que estava escrito assim: a gente não vê o mundo como o mundo é, nós vemos o mundo como nós somos. E aí eu fui lembrar de uma aula que eu tive com um professor, que eu perguntei para ele: professor, o que é imaginação? E ele foi me explicar, assim, dentro da sala de aula, que a gente enxerga o mundo com imagens, e isso tem uma relação muito grande com aquilo que a gente diz que está entendendo ou não, a partir das imagens que a gente tem daquilo, para dar significado, né? Aí ele mostrou com coisas práticas, porque é tudo jovem estudando ali. Ele pega um sapato aqui, se você não estiver vendo o sapato, você vai pensar no sapato, aí você cria uma imagem do sapato na sua cabeça. Aí, mas o fulano de tal tem um sapato vermelho, fulano de tal tem um sapato preto, né? E se eu falar sapato, aquela pessoa vai estar pensando no sapato vermelho bonito dele, o outro vai estar pensando no sapato preto com um furo embaixo do pé, mas os dois estão pensando no sapato, né? Eu falo sapato, os dois entenderam sapato. Agora aquele entendeu o sapato chique, sapato caviar, o outro entendeu o sapato mortadela. O outro entendeu o sapato mortadela. Na mesma hora. Como um instrumento de proteção dos pés e o outro para adornar. Isso, exatamente. O outro, um como instrumento de utilização normal, o outro para se mostrar, vamos dizer assim, né? Aí E eu pensei uma vez, nessa ida e vinda, desses 15 anos, assim, eu gostava muito de ver o que isso está contribuindo para mim, para a minha evolução, para eu entender as coisas. A evolução como um entendimento de como é que eu me viro, como é que eu mexo com o meu sentimento, como é que eu me envolvo. O artista mexe com essas coisas, né? E aí eu percebi que uma vez em Caicó eu fui convidado pela Secretaria de Saúde para dar oficina de teatro para agentes de saúde, para usar a ferramenta de teatro como auxílio na comunicação, né? E a gente criou uns grupos lá, e tinha umas moças que estudavam violência doméstica. Uma delas chorou muito no meio do grupo lá, e depois veio conversar e disse que sofria violência doméstica em casa. A gente foi conversar sobre o que era isso, foi falar o que era amor, e a gente foi tentar ver se ela entendia o que era que ela estava falando sobre amor e tudo. E para ela, amor era aquela imagem que ela tinha ali. Ela tinha que proteger o marido que batia nela de vez em quando, que de vez em quando tinha uma coisa quentinha na cama, e que aquilo ali significava amor para ela. E na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, a gente submeteu uma outra história assim para ver como era o resultado. E colheu uma outra narrativa sobre amor, né? Porque aí, aquelas palavras como sapato, caneca, camisa, não sei o que tem um significado lá dentro, isso é fácil. Mas as palavras como amor, com coragem, né? Algum sentimento. Algum sentimento, alguma coisa que não tem uma imagem, a gente tem que buscar uma imagem, né, para substituir. E essa imagem que a gente substitui, para a gente dizer que entendeu, a minha vai estar ligada à minha experiência. A sua vai estar ligada à sua. Aquela moça lá do interior do Rio Grande do Norte, ela tinha uma imagem do que era amor. Aquela moça do Rio Grande do Sul tem outra completamente diferente. Porque ali era um sentimento de cumplicidade enorme, sabe? Um auxílio mútuo. Eram dois amigos que se amavam e conviviam juntos. Ali era um carcereiro e uma prisioneira, e que ele dava de vez em quando uma ração que ela gostava. Afetiva. Uma ração afetiva, e ela chamava aquilo de amor. Então, daí a gente começou a ver que o entendimento da mesma palavra para a gente se comunicar é totalmente diferente. É baseado. Aí eu entendi aquela frase da parede. Que eu vi numa escola. A gente não vê o mundo como o mundo é, nós vemos o mundo como nós somos. E isso é muito importante, porque às vezes a gente está conversando com as pessoas achando que elas estão entendendo 100% o meu raciocínio, mas as imagens que eu estou construindo, falando o que é competência, o que é isso, o que é aquilo, pode não ser a que as pessoas estão convivendo, estão absorvendo. Elas podem estar absorvendo competência de um determinado canal, de um determinado. Eu acho que isso influi muito quando alguém está criando algum tipo de programa de ajuda, de envolvimento. Isso vai para tudo, inclusive na política. De como você diz as coisas, isso repercute na compreensão das pessoas. Na verdade, eu acho que trazer esse tema da comunicação entre humanos, isso, porque na verdade é essa a questão, não é só de comunicação entre humanos, nessa conjuntura, nesse momento que a gente está vivenciando, é muito, muito importante, né? Porque é um momento onde esse fechamento para a compreensão dessa comunicação, ele aumentou pela cultura de ódio, pelo momento que a gente está vivenciando, né? É verdade. Então, como é que você trabalha isso? Você vê como uma tarefa de vocês desafiar as pessoas a se abrirem para o humano, para o outro?
Como é que é isso? Essa foi a mensagem que eu percebi ali. Na verdade, você estava desafiando as pessoas a serem compreensivas com o humano. Há uma diferença nesse momento que a gente está vivenciando? Isso aumenta a responsabilidade de vocês na mensagem do circo? Com certeza, com certeza. E a gente não está vivendo um momento, se a gente der um zoom para fora, nós não estamos vivendo esse momento de incompreensão no Brasil. Né? Nós estamos vivendo no globo. Está uma onda muito grande. Eu acho que pela forma como todo mundo foi conduzindo as coisas, né, até agora, as formas de compreender, as formas de lidar. O globo, se você dar um zoom para cá para os Estados Unidos, dar um zoom lá para o Oriente, dar um zoom lá para... Todo lugar está tendo um tipo de crise de entendimento, né, de valor. É uma crise muito de valor. Né, o que é que eu dou valor, como é que eu vejo isso. E tem isso dentro, assim, um pé gigantesco dentro da comunicação, né? Gigantesco. Dentro desse negócio que a gente conversou aqui, tem uma coisa muito simples, muito singular, que eu vivenciei lá no projeto de Vera Santana, aqui em Felipe Camarão. Uma vez ela me convidou, eu dava umas aulas lá para as crianças, uma vez eu fiz umas aulas lá com as crianças lá e fiz uma pergunta para elas se elas sabiam o que era um samovar, né? Que é aquele artefato russo que serve para fazer chá. E depois elas desenharam, eu fui explicar que era como se fosse uma chaleira, elas desenharam chaleira e tudo mais, e as crianças foram dizer como era uma chaleira, né? E teve até briga no meio porque a chaleira era desse jeito, chaleira não era assim, chaleira era daquele jeito, chaleira tinha um cabo quebrado, não, chaleira tem um cabo de madeira e não sei o quê. E naquele momento eu parei para raciocinar, eu digo, olha como a gente conduz a coisa de forma infantil. Você pega uma chaleira dessa e você, vamos dizer que a chaleira agora é uma coisa importante aí, que a gente tem como relação, o todo, ou isso, o Deus de uma religião tal, o Deus é a chaleira. Né? Para que serve isso? Isso é mais importante. Né? Qual a utilidade do que como é ou como deixa de ser. Né? Qual a utilidade de um trabalho desse que a gente faz para que, para que as pessoas se humanizem mais? Não como, que trabalho é esse e o formato, mas qual a utilidade dela? Né? A utilidade é muito mais importante do que o formato externo, né? O estereótipo. Tem que tirar a utilidade. Para nós o desafio é muito grande. Como artista, eu entendo da seguinte forma. O artista, ele traz um... importante olhar para a utilidade, né? Não para o formato. Se a chaleira é de um jeito, ou se a minha proposta de envolvimento das pessoas é de um jeito, a sua é de outro, mas se as duas têm a mesma utilidade, vamos dizer assim, né? Se a utilidade é a mesma, então é a utilidade que a gente tem que olhar, e não necessariamente o formato da minha... Eu acho que as pessoas têm, na verdade, um grande dilema, aqui no Brasil especificamente, né? As pessoas têm um dilema entre ordem e progresso. Então as pessoas às vezes preferem a ordem, preferem que as coisas estejam todas enquadradas dentro de um formato, né? De que, de fato, um progresso que vai atingir todo mundo. Que as pessoas cresçam, que as pessoas cresçam. A inércia, né? A questão da estabilidade. Agora, eu queria até te fazer uma pergunta. O programa, na verdade, está muito bom e está se aproximando para o final, né? Infelizmente, né? Um gostinho de quero mais. E a gente tem que aproveitar o Nil aqui, né? A Gena, enfim. Mas, assim, essa questão da sua vivência, a sua experiência, que você passou em vários estados, em vários países, tivesse essa experiência toda. O que é singular e o que é universal? O que você identifica que é uma coisa que serve para o mundo todo, que você consegue se comunicar para o mundo todo, e uma coisa que é mais nossa, local? Você consegue fazer essa diferença clara? Olha, dentro do meu espaço de atuação, tem linguagens que são realmente universais. Aquilo que a gente cria dentro de cena, vamos falar assim, como palhaço, que é mais dentro do universo do movimento, né? Do universo gestual, das coisas que a gente propõe como ideias e que não necessariamente precisa levar um texto, né? Esses são mais universais. Aquilo que é bem regional, a forma da gente construir, vamos dizer assim, uma comicidade, utilizando um aspecto de uma região, disso, daquilo, outro, até mesmo de coisas que só tem na cultura da gente, com essa coisa do azul e do rosa. Uma vez eu fiz uma brincadeira dessa lá na Alemanha, não teve eco nenhum. E eu fui saber, eu fui saber por quê. Eu disse, não existe isso aqui não, negócio de rosa, azul, não tem. Para sexo não existe. Aí foi que eu me toquei, eu era bem jovem também, tinha
uns 20 e poucos anos. Aí muita gente, pensei que isso era do mundo. Era mais da gente do que dos outros. Uma piada de Natal emocional. Dá para identificar. Faz sentido aqui. Da importação de angico. Agora tem uma coisa que eu acho que, por exemplo, é universal, não só para o Nordeste, como universal para o resto do Brasil, e é universal para outros lugares. Eu vou lhe falar. Eu estava começando a falar para você. Nós conseguimos criar uma receita, vamos dizer assim. Né? Hoje em dia, a pessoa que vai e entra no espetáculo, ele sai com uma sensação boa. Assim, boa. Ah, que bacana. O espetáculo normal, o nosso espetáculo de variedades. Sai, que bom, que legal. Assistir. Mas ele não sabe explicar exatamente o que é. A gente cria, para abrir o espetáculo, não sei nem se tem tempo de falar isso tudo, abrir o espetáculo, uma provocação com um fantoche. A pessoa entra no ciclo de fantoche, aquele fantoche ele dá umas provocações, faz a pessoa pensar. Por que Homo sapiens? Por que não sei o que? Ele faz umas perguntas assim, divide o pessoal para ensaiar aulas, para ensaiar não sei o que, fazer toda uma história. Dá todos os recados que precisa ser dado, que criança não pode subir no palco sozinha e tudo. Né? Todos os recados de forma bem engraçada, bem, e segura. Descontrai as pessoas ali. Quando eu entro num trabalho, eu entro com um trabalho de mímica. Né? Eu entro com um trabalho que é muito mais só de gesto. Porque aí eu lanço uma leitura que é universal. O universo gestual é como desenho animado, como isso aqui, né? Eu jogo o gesto. Aí todo mundo para ver. Eles já foram aquecidos, aí entra gesto. Essa é a receita do nosso espetáculo. Em seguida, aí vem o curioso, que aí entra o mágico. O nosso espetáculo funciona assim, aí entra o mágico, vem o curioso. Depois que você recebeu o aquecimento do sapo, a universalidade do gestual do palhaço, né? Só do gestual. E a parte do mágico, que aí você identifica todo um circo, palhaço, mágico, né? Aí entra palhaço de novo, só que agora da nossa forma, falastrão, né? O palhaço já entra com coisas para viver e já traz o público, já envolve ali dentro. Aí lá mais na frente a gente vai colocando outros artistas, né? Aí vai ter sempre temperando, com um pouco de palhaço, um pouco de artista. Esse gráfico ele vai até um artista que é um grande malabarista. E ele faz um número que é tão empolgante, que vai até o teto, com umas coisas assim luminosas e tudo, que a plateia espontaneamente faz então ele mexe com a emoção. Quando fecha isso, aí eu entro para fazer as pessoas pensarem o que é que o circo provocou naquele momento. Eu faço sempre um texto final. E nesse texto eu falo justamente do que o circo provocou. O que é que o circo provocou ali naquele momento nas famílias, o que é que ele provocou e como a gente pode pegar essa energia, vamos dizer assim, que a gente está e lá para frente fazer uma nova provocação. Você falou uma coisa que me, assim, eu sempre pensei que o papel dos poetas na sociedade, né? Porque, na verdade, quando o poeta, você vê um poema ou vê uma música que tem um significado, você diz, rapaz, eu penso exatamente assim. Porque, na verdade, na verdade, aquilo já está dentro de você. O que o artista faz é pegar o que está dentro de você e colocar para fora. A impressão que eu tenho. Mas a sensação que eu tenho aí, Lio, é que você faz um espetáculo quando você abre as pessoas se permitem a se abrir, a trazer de dentro coisas positivas, e no final você tenta botar uma cunha para não se fechar novamente. Na hora que as pessoas, você provoca uma reflexão no final, o que foi isso aqui? Será que isso é legal para a tua vida? Né? Eu acho que a gente poderia estar se encerrando o programa, infelizmente, até perguntar um pouco isso mesmo. Qual é a mensagem, então, que você passa para além da sua lona, para além do seu circo, né? Para as pessoas que estão assistindo aqui? Qual o papel nosso como civilização, como humano, o papel nosso como indivíduo, né? Olha, é uma mensagem que eu gosto de falar no circo, no final do nosso espetáculo. Eu vou tomar a liberdade de repetir. Ela nasceu aí para a gente. E a gente, do ângulo que a gente está, eu não consigo enxergar a vida da gente se não fosse como um grande espetáculo. Né? Eu enxergo um grande espetáculo onde todos nós somos artistas dele. Todos. Quem está na plateia, quem está na rua, quem está em casa, quem está no trabalho, todos nós somos parceiros, somos do mesmo elenco. O espetáculo se chama Vida. E a gente encena nesse momento uma das melhores partes desse espetáculo. Ela se chama Humanidade. Cada um de nós é parte desse elenco. É um dos atores do espetáculo Humanidade. Então, o que a gente quiser para essa cena
Somos nós, os atores, que vamos trazer para ela, para a cena humanidade. Se eu quero uma humanidade com mais honestidade, sou eu que tenho que trazer essa honestidade para a cena. Se eu quero uma humanidade com mais tolerância, sou eu que tenho que aprender como é tolerar. Se eu quero uma humanidade com mais amor, sou eu que tenho que exercitar. Eu tenho que exercitar amor na minha interpretação de humanidade. E nós temos uma direção em comum, uma consciência suprema, universal, uma mente ilimitada no todo, que dirige. Mas a mudança desse elenco é a gente que tem que fazer. E se um dia algumas pessoas que corromperam a cena estiveram sentadas na plateia de um circo, hoje a gente continua com novas crianças sentadas na plateia desse espetáculo. Que a gente pode ter mais coragem do que outras pessoas que podem ter encorajado aquelas crianças a tirar vantagens em situações, a furar filas, a exercitar o espetáculo de forma diferente. A gente pode trazer para a nossa cena uma forma de interpretar com mais responsabilidade. A humanidade somos nós. A sociedade somos nós. O que a gente quiser para ela, somos nós que temos que trazer. Se a gente não se envolver na nossa própria cena, não estirar um espetáculo que se chama Vida na Humanidade. Uhul! Poxa, quase não dá para terminar o programa perguntando qual é a preferência do Nil, né? Mas tem que perguntar, né? Infelizmente a gente não vai terminar com a frase dele, vai terminar com a pergunta. Mortadela ou caviar, Nil? O que é que você prefere? Eu sou ovo com farinha. É isso aí. Okay, muito gente. obrigado. Um abraço a todos, muito obrigado, Nil, Gena. Obrigado, Nil, e até a próxima terça-feira.